Oi gente, é a Mari, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o sumiço das crianças da família Sodder, que continua sem resolução depois de 70 anos. Vamos lá? Bom, a família Sodder morava numa zona rural da cidade de Fayetteville, nos Estados Unidos. Os pais, George e Jenny, junto com seus 9 filhos, se reuniram na noite de véspera de Natal de 1945, como já era de costume. Depois da ceia, os 2 filhos mais velhos e a caçula de 2 anos foram para os seus quartos dormir, e a Marion, que era a mais velha de todas, e os outros 5 irmãos ficaram acordados brincando na sala. Um pouco depois da meia-noite, o telefone tocou e quem atendeu foi a Jenny, a mãe, só que era engano. Ela estranhou que as janelas e as cortinas estavam abertas e as luzes acesas. E além disso, ela também não viu os outros 5 filhos que ficaram na sala junto com Marion. Mas ela pensou que eles estivessem no sótão dormindo. Depois que ela fechou as cortinas e apagou as luzes, Jenny voltou para o seu quarto e dormiu. Mas por volta de 1h da manhã, ela acordou com algum barulho no telhado da casa, como se alguma coisa estivesse rolando pelas telhas. Ela não ouviu mais nada e voltou a dormir tranquilamente, só que meia hora depois disso, ela acordou com um cheiro de fumaça e viu que a casa estava pegando fogo. Jenny e George desceram correndo as escadas com a filha caçula no colo, junto com os 2 irmãos mais velhos e Mary, que também conseguiram fugir. Só que os outros 5 irmãos não conseguiram sair do sótão. Bom, George tentou voltar para conseguir pegar os outros filhos, só que as escadas estavam completamente em chamas e ele não conseguiu avançar. Bom, e aí ele pensou de tentar subir pelo sótão do lado de fora da casa, que tinha uma escada que levava até o sótão, só que essa escada também tinha sumido, o carro deles não estava funcionando e eles tentaram usar o telefone do vizinho, só que estava mudo. Os bombeiros chegaram só na manhã seguinte. Nas cinzas e no que sobrou do incêndio não foram encontrados ossos humanos. Os peritos disseram que os corpos dos menores tinham sido totalmente incinerados. Bom, só que alguns objetos conseguiram ser identificados, que foram destruídos pelo incêndio, eles conseguiram ser identificados, e foi aí que os pais começaram a suspeitar de que as 5 crianças não estavam em casa na hora do incêndio. Bom, eles acreditavam que as crianças ainda estavam vivas, então eles colocaram um outdoor na entrada da cidade com a foto das 5 crianças. Só que as autoridades continuavam falando que eles tinham morrido no incêndio e o caso ganhou grande visibilidade nacional. Bom, 4 anos depois do incêndio, o terreno foi escavado e só foi encontrado um osso. Os especialistas disseram ser de alguém de 16 a 23 anos. Só que a criança mais velha que foi desaparecida tinha 14 anos. Bom, uma pessoa responsável por um crematório local disse que tinha que ter encontrado os ossos das crianças, porque nenhum osso humano some e é totalmente acabado em um incêndio comum. Bom, então a polícia começou a afirmar que esse incêndio foi causado por alguma pane elétrica, só que George falou que ele tinha reformado todo o sistema elétrico da casa algumas semanas antes do incêndio. Bom, depois de 15 anos desse incêndio, em 1960, Jenny recebeu uma carta sem remetente, com uma foto de um rapaz no verso. Estava escrito Louis Sodder, nome de um dos filhos sumidos. Bom, a Jenny acreditou que essa foto realmente era do seu filho sumido e acreditou que ele estava vivo por aí. Só que é muito engraçado porque se as crianças estivessem realmente vivas, eles nunca mais fizeram contato com os pais ou com os outros irmãos. Bom, então aí começou a aparecer algumas teorias do que poderia ter acontecido nesse incêndio. Bom, a primeira teoria diz que, para os Sodders, eles acreditam que esse incêndio foi totalmente uma distração para eles para alguém raptar as crianças. A segunda diz que alguns sites dizem que alguns meses, outros dizem que alguns dias antes, George recebeu a visita de um corretor imobiliário que ofereceu tipo de um seguro para casa. Só que aí o George recusou. E aí esse cara, meio louco, falou que ameaçou a família de George, dizendo que a casa ia ser destruída e os filhos iriam desaparecer. Alguns anos depois, um motorista apareceu e falou que viu um homem no telhado da casa dos Sodders jogando algumas bolas de fogo.
Depois disso, eles não encontraram mais nenhuma evidência e o caso foi arquivado. George morreu em 1969, ainda acreditando que seus filhos estavam vivos, e Jenny morreu 20 anos depois. Ela ainda arrumava o jardim e o moral para os filhos desaparecidos que fizeram na frente da casa destruída. Jenny usava roupas pretas para simbolizar o luto eterno e depois que ela morreu, os filhos derrubaram o memorial que eles fizeram em frente à casa. Esse caso foi examinado em diversos fóruns online e nunca encontraram resposta para o que aconteceu com os 5 irmãos Sodder. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Esse é um assunto... Tipo, cara, é muito louco pensar, né, velho? 70 anos e até hoje... Cadê essas crianças? Eu pesquisei que o mais velho hoje teria 77 anos. Então, tipo... Bom, enfim, se inscrevam nesse canal, curtam esse vídeo e eu vou deixar o link das pesquisas aqui na descrição. Beijo da Mari!